Neve caiu espessa e impiedosa, engolindo a floresta em silêncio. 2 oficiais de polícia jaziam enterrados debaixo do chão congelado. Suas bocas seladas, seus corpos ficando dormentes com cada segundo que passava. Ninguém sabia onde eles estavam. Ninguém estava vindo. Não havia saída. Sem sirenes, sem vozes, sem esperança. Então um pequeno par de pegadas apareceu na neve. Uma menina, não mais velha que 8, tropeçou pela nevasca, suas bochechas vermelhas, sua respiração tremendo. Ao lado dela corria um pastor alemão alerta, focado, movendo-se com propósito. Ela não estava perdida. Ela estava seguindo seu cachorro. Então o cachorro de repente parou. Suas orelhas estalaram para frente. Ele começou a latir selvagem, urgente, cavando na neve como se sua vida dependesse disso. "O que é isso?" a menina sussurrou, seu coração batendo. A princípio ela pensou que ele tinha perdido a cabeça, mas ela estava errada, terrivelmente errada, porque o cachorro estava procurando por alguém. Cada instinto dentro do cachorro gritava que algo estava errado. Então ela ouviu uma batida fraca de debaixo da neve. O que eles descobriram em seguida mudaria o destino de 2 oficiais, exporia um crime destinado a permanecer escondido para sempre e provaria algo que ninguém poderia explicar. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Antes de começarmos, certifiquem-se de curtir e se inscrever. E realmente estou curiosa. De onde vocês estão assistindo? Deixem o nome do seu país nos comentários. Eu adoro ver o quão longe nossas histórias viajam. A floresta nunca tinha parecido tão silenciosa antes. Neve cobria tudo em camadas espessas e intocadas, engolindo o som da mesma forma que a água engole a luz. Pinheiros altos permaneciam congelados no lugar, seus galhos pesados com gelo, curvando-se, mas nunca quebrando. Até o vento parecia ter medo de se mover. Era o tipo de silêncio que fazia seus ouvidos zumbirem, o tipo que deixava oficiais treinados inquietos. Mais cedo naquela manhã, os oficiais Daniel Harper e Lisa Moreno tinham sido despachados para uma patrulha de rotina perto dos arredores da floresta. Um veículo suspeito tinha sido reportado perto de uma estrada de serviço fechada. Nada urgente, nada perigoso, apenas mais uma chamada de inverno em um lugar onde a maioria das pessoas nunca ia uma vez que a neve caía. Sua última transmissão de rádio tinha sido calma. Provavelmente apenas alguém perdido. Daniel tinha dito, sua voz firme. "Vamos verificar e voltar." Minutos depois o rádio chiou novamente, então ficou mudo. Sem pânico, sem pedido de reforço, apenas silêncio. A princípio, o despacho assumiu que era um problema de sinal. A floresta era notória por isso. Mas quando 15 minutos se passaram, então 30, a preocupação se instalou. Chamadas ficaram sem resposta. O rastreamento GPS parou de atualizar. A última localização conhecida piscava na tela, cercada por nada além de branco. No momento em que uma unidade de busca foi autorizada, o tempo tinha ficado cruel. A neve começou a cair mais forte, mais espessa, apagando pegadas quase tão logo se formavam. A visibilidade caiu para um mínimo perigoso. Helicópteros foram impedidos de voar. Veículos não conseguiam alcançar a área sem correntes, e mesmo assim, apenas por pouco. A floresta estava fechando. O que ninguém sabia, nem o despacho, nem as equipes de busca, nem mesmo as famílias dos oficiais, era que Daniel e Lisa não estavam mais patrulhando. Eles não estavam mais de pé. Eles estavam enterrados, profundamente debaixo da neve congelada. Os 2 oficiais jaziam presos em total escuridão. O frio pressionava contra eles de todas as direções, roubando calor, força e tempo. Cada respiração era superficial. Cada segundo importava. Acima deles, a floresta permanecia perfeitamente imóvel. Sem rastros, sem sinais de luta. Nenhuma indicação de que 2 vidas estavam se desvanecendo debaixo da neve.
Se alguém estivesse observando de longe, não teria visto nada fora do lugar. Apenas árvores, neve e silêncio. E essa era a parte mais aterrorizante, porque em uma floresta tão silenciosa, o perigo não se anuncia. Ele espera. A menina tinha sido avisada para não ir tão longe na floresta. Todos na cidade sabiam a regra uma vez que o inverno chegava. A floresta não era lugar para crianças. A neve escondia sumidouros, galhos caídos, riachos congelados que pareciam sólidos, mas não eram. Homens adultos se perdiam lá fora. Até oficiais treinados a tratavam com cautela. Mas ela não tinha planejado vir tão longe. Seu nome era Emily, e ela tinha apenas 9 anos. O dia tinha começado como qualquer outra tarde de inverno tranquila. A escola tinha sido cancelada por causa da tempestade, e a casa parecia muito pequena, muito silenciosa. Seu pai estava trabalhando um turno duplo. Sua mãe não voltava para casa há meses, e o único que realmente entendia sua necessidade de respirar, de se mover, de se sentir segura fora daquelas paredes, caminhava ao lado dela agora. Um pastor alemão. O cão policial acolchoava-se calmamente pela neve ao seu lado, seu pelo escuro empoeirado de branco, sua respiração subindo em nuvens constantes. Seu nome era Rex. Ele não deveria estar fora de serviço. Ele não deveria estar aqui. Mas Rex tinha sido seu protetor desde a noite em que tudo em sua vida tinha mudado. Rex não era apenas um cão policial para Emily. Ele era família. Seu pai a tinha avisado para ficar perto da linha das árvores apenas o suficiente para Rex esticar as pernas. E por um tempo, ela fez. Eles caminharam lentamente, as botas de Emily rangendo suavemente, enquanto Rex se movia com facilidade confiante, escaneando os arredores como sempre fazia. Mas algo a puxava mais para dentro. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a forma como Rex de repente levantou a cabeça, as orelhas se contorcendo. Ou talvez fosse aquela sensação em seu peito, aquela que lhe dizia que algo não estava certo. Emily parou de andar. Rex, ela sussurrou. O cachorro diminuiu a velocidade e então parou completamente. Sua postura mudou em um instante. Sua cauda enrijeceu. Suas orelhas travaram para frente. A calma brincalhona desapareceu, substituída por algo mais nítido, algo alerta. O coração de Emily começou a acelerar. "O que é?" ela perguntou, sua voz mal mais alta que a neve caindo. Rex não olhou para ela. Ele olhou fixamente para a floresta. As árvores pareciam mais próximas aqui, mais escuras, a neve mais profunda. Emily abraçou seu casaco mais apertado em volta de si. De repente, ciente de quão sozinhas elas estavam, ela pensou em voltar. Pensou nas regras, pensou no aviso de seu pai. Então Rex deu um passo à frente. Não brincalhão, não curioso, proposital. Emily engoliu em seco. Ela não deveria tê-lo seguido, mas ela o fez, e a cada passo que ela dava mais fundo na floresta, ela não tinha ideia de que estava caminhando direto para 2 vidas que já estavam se esvaindo. Rex parou tão abruptamente que Emily quase trombou nele. Num segundo, ele estava avançando com propósito firme. No próximo, ele estava congelado. Cada músculo em seu corpo travado. Suas orelhas estavam eretas, contraindo-se ligeiramente, como se estivesse sintonizando um som que nenhum humano poderia ouvir. Sua cabeça baixou apenas uma fração, os olhos fixos em uma parte da neve à frente que não parecia diferente do resto. Rex, Emily sussurrou novamente, desta vez com medo rastejando em sua voz. Ele não respondeu. A floresta parecia diferente agora. O silêncio não era mais pacífico. Era pesado, pressionando seu peito. Emily seguiu o olhar de Rex, semicerrando os olhos para o chão. Tudo o que ela via era neve, espessa, lisa, intocada. Então Rex soltou um lamento baixo. Não era um latido, não era um rosnado. Era algo completamente diferente. Preocupação. Rex avançou lentamente, cautelosamente.
como se estivesse se aproximando de algo frágil. Ele abaixou o nariz para o chão e farejou profundamente, inspirando o ar gelado. Sua respiração mudou, mais rápida, mais nítida, urgente. Emily sentiu seu estômago se revirar. "O que você cheira?" ela perguntou, sua voz tremendo apesar de si mesma. Rex não respondeu, mas ele reagiu. Sem aviso, ele abaixou as patas dianteiras e começou a cavar. Neve voou para todo lado, enquanto suas patas poderosas rasgavam o chão. Ele, fungada, trabalhou com precisão frenética, raspando, empurrando, cavando mais e mais fundo. Seus movimentos não eram brincalhões. Isso não era perseguir um cheiro ou desenterrar um graveto enterrado. Isso era diferente. "Rex, pare!" Emily gritou em pânico. "O que você está fazendo?" Mas Rex não diminuiu a velocidade. Sua respiração ficou mais pesada. Ele gemeu novamente, mais alto desta vez. Então latiu, curto, nítido, urgente. O som ecoou pelas árvores, cortando o silêncio como um aviso. Emily caiu de joelhos ao lado dele, suas luvas afundando na neve. Ela tentou ver o que ele estava vendo, para entender o que ele sabia. Enquanto Rex cavava, a neve sob suas patas desabou de forma não natural, afundando mais do que deveria. A respiração de Emily engasgou. "Rex", ela sussurrou. Ele cavou mais rápido. Então, de repente, ele parou. Rex abaixou a cabeça no buraco que havia feito e ficou imóvel. Seu corpo tremia, não de frio, mas de intensidade. Ele cheirou mais uma vez, então soltou um som que Emily nunca tinha ouvido dele antes. Um choro. Não era alto, mas era cheio de urgência e aflição. Rex recuou ligeiramente e tocou o buraco novamente com a pata, então olhou para Emily, seus olhos escuros arregalados e insistentes. Ele queria que ela entendesse. Emily inclinou-se mais perto, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela colocou a mão perto da beirada do buraco, ouvindo, observando, prendendo a respiração. E foi então que ela sentiu uma vibração fraca debaixo da neve. Não vento, não chão se movendo. Algo mais, algo vivo. Emily congelou. Sua mão pairou logo acima da neve enquanto ela se inclinava mais perto do buraco que Rex havia cavado. A floresta prendeu a respiração com ela. Por um momento, ela pensou ter imaginado isso, apenas mais um truque do vento movendo-se pelas árvores. Então ela ouviu de novo. Toque. Era fraco, tão fraco que ela quase perdeu. Não alto o suficiente para ecoar. Não forte o suficiente para quebrar a superfície, mas estava lá. Um som que não pertencia. Emily limpa a garganta, pressionou a orelha mais perto do chão, seu coração batendo tão forte que doía. Rex abaixou a cabeça ao lado da dela, gemendo suavemente, seu nariz quase tocando a neve. Toque, toque. Os olhos de Emily se arregalaram. Isso não é o vento, ela sussurrou, sua voz tremendo. Rex soltou um latido agudo, então começou a cavar novamente, mais forte desta vez. A neve espirrou no casaco de Emily enquanto suas patas trabalhavam furiosamente, escavando mais fundo no chão congelado. A superfície branca e limpa desabou em aglomerados irregulares, revelando neve mais escura e compactada por baixo. O som ficou mais claro. Um baque abafado, um arranhão, algo lutando. A respiração de Emily ficou rápida e superficial. Seus dedos ficaram dormentes. Não apenas do frio, mas do medo. Ela queria se levantar, queria correr. Todo instinto gritava que ela não deveria estar ali. Mas Rex não parou. Ele cavava com desespero agora. Seus movimentos selvagens, porém controlados, como se soubesse exatamente para onde mirar. Seus lamentos ficaram mais altos, mais urgentes, e ele latiu novamente. Rajadas curtas e agudas destinadas a alertar qualquer um que pudesse estar ouvindo. Ninguém estava. Emily engoliu em seco e pegou a pequena pá presa à sua mochila. Suas mãos tremeram enquanto ela começava a remover a neve, ajudando Rex o melhor que podia.
Cada pá revelava mais neve compactada, empacotada de forma não natural. Alguém está lá embaixo, ela sussurrou, sua voz embargada. O toque veio novamente, mais forte desta vez. Toque, toque. Lágrimas picaram os olhos de Emily enquanto a realidade a atingia. Quem quer que estivesse lá embaixo estava vivo, por pouco. E a cada segundo que permaneciam enterrados, o frio estava roubando mais deles. Aguente! Emily gritou, sua voz aumentando apesar de si mesma. Estamos aqui. Por favor, apenas aguente. Rex cavava mais rápido, sua respiração ofegante. Então, de repente, sua pata atingiu algo sólido. Ele congelou. O coração de Emily parou. Rex delicadamente afastou a neve com movimentos cuidadosos. Agora mais lento, mais preciso. Por baixo da fina camada de neve, algo escuro emergiu. Tecido. Emily ofegou. Ela raspou mais neve, seus dedos doendo, sua visão embaçada pelas lágrimas. Uma manga apareceu, azul escuro, rígida de geada. Um ombro, então um rosto. O rosto de um homem. Seus olhos estavam fechados, sua pele pálida, lábios azulados. Uma tira de fita prateada estava firmemente pressionada sobre sua boca. Emily gritou. Rex latiu descontroladamente, circulando. Então voltou para o lado do homem, cutucando seu ombro, gemendo alto. O peito do homem se moveu apenas por pouco. Ele estava vivo. Emily desabou de volta na neve, tremendo, olhando para o oficial enterrado debaixo de seus pés. E em algum lugar debaixo da neve ao lado dele, ela sabia que ele não estava sozinho. O grito de Emily ecoou pelas árvores, agudo e aterrorizado antes que a floresta o engolisse por completo. Ela recuou desajeitadamente, suas mãos escorregando na neve, seu coração batendo tão violentamente que ela pensou que poderia explodir. Seus olhos permaneceram fixos no rosto do homem, pálido, imóvel, meio enterrado sob o chão congelado. A tira de fita sobre sua boca parecia errada, não natural, como se alguém quisesse ter certeza de que nenhum som jamais escaparia. Oh não! Oh não! Ela sussurrou, sua respiração saindo em rajadas de pânico. Rex correu para o lado do homem, latindo urgentemente. Então abaixou a cabeça e pressionou o nariz contra a bochecha do oficial. Ele gemeu suavemente, cutucando-o repetidamente, como se estivesse tentando acordá-lo de um sono terrível. O homem gemeu. Emily congelou. Suas pálpebras tremeram, apenas por pouco. Seu peito subiu em uma respiração superficial e irregular. A neve grudava em seus cílios e sua pele parecia dormente e cinza do frio. Ele está vivo, Emily sussurrou, a descrença inundando sua voz. Rex, ele está vivo. Rex latiu novamente, mais alto desta vez, sua cauda rígida de urgência. Ele cutucou a neve ao redor do corpo do oficial. Cauteloso agora, controlado, cavando apenas o suficiente para liberar seus ombros e peito. Emily se forçou a mover. Ela rastejou de volta para eles, suas mãos tremendo enquanto ela afastava a neve do rosto do homem. A fita sobre sua boca estava dura de geada. Ela hesitou, o medo apertando seu peito. Está tudo bem, ela disse suavemente, embora não tivesse certeza se estava falando com o homem ou com ela mesma. Estamos aqui. Seus dedos trabalharam na borda da fita, puxando-a lentamente. A pele por baixo estava em carne viva e pálida. O homem ofegou bruscamente quando o ar frio atingiu seus lábios, sugando uma respiração dolorosa como se fosse a primeira em horas. Ele tossiu fracamente. Emily pulou. Calma, não se mova, ela gritou. Os olhos do homem se abriram, desfocados e vítreos. Ele tentou falar, mas apenas um chiado rouco saiu. Seu olhar se moveu primeiro para Emily, depois para Rex. Alívio piscou em seus olhos. Juda! Ele sussurrou. Emily acenou freneticamente. Eu prometo que vou conseguir ajuda. Foi então que Rex de repente enrijeceu. Suas orelhas estalaram para frente. Seu corpo ficou tenso, não de alívio, mas de alarme.
Ele se virou bruscamente e começou a cavar novamente a apenas alguns metros do primeiro buraco. Emily seguiu seu movimento, o pavor inundando seu peito. Não, ela sussurrou. A outra pessoa. Rex cavava mais rápido, a neve voando mais uma vez. Seus latidos ficaram frenéticos, desesperados. Emily caiu ao lado dele e ajudou, arranhando a neve com os dedos dormentes. Então aconteceu. A neve se moveu e uma mão pálida, tremendo, mal se movendo, rompeu a superfície. Emily soltou um soluço. Rex, a outro. 2 oficiais enterrados vivos e sem tempo. A respiração de Emily engasgou enquanto ela agarrava a mão que saía da neve. Estava gelada, rígida, mal responsiva. Por favor, ela sussurrou, sua voz embargada. Por favor, esteja vivo. Rex latiu bruscamente. Então cavou ao redor do segundo corpo com urgência frenética. A neve voou em todas as direções enquanto ele trabalhava, suas patas se movendo tão rápido que Emily mal conseguia acompanhar. Ela retirou a neve com as mãos trêmulas, seus dedos doendo enquanto o frio mordia profundamente sua pele. Pouco a pouco, a forma sob a neve ficou clara. Um uniforme, um ombro, um peito que não se movia. Não, 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 Emily chorou. Rex parou de cavar por apenas um segundo e pressionou o nariz contra o rosto do oficial. Ele gemeu suavemente. Então soltou um som baixo e aflito que apertou o peito de Emily. Não era assim que Rex reagia ao perigo. Era assim que ele reagia à perda. O coração de Emily batia forte. Respire, ela sussurrou desesperadamente. Por favor, respire. Ela afastou a neve da boca e do nariz do oficial. Seus lábios estavam azuis. Sua pele estava perigosamente pálida. Ela se inclinou mais perto, prendendo a respiração, tentando sentir até o mais fraco sopro de ar. Nada. O pânico a invadiu. Lágrimas escorreram livremente agora, congelando em suas bochechas. Ela olhou em volta descontroladamente, como se alguém pudesse de repente aparecer entre as árvores. Ninguém apareceu. Rex de repente mudou de posição, pressionando seu corpo contra o peito do oficial, então se curvando parcialmente sobre ele. Seu pelo grosso cobria o máximo possível do homem, protegendo-o do vento cortante. Emily observou. Rex estava tentando mantê-lo aquecido. Oh, Rex, ela sussurrou. O primeiro oficial gemeu novamente. Fraco, mas vivo, sua respiração superficial e irregular. Emily rastejou até ele por um momento, o medo arranhando seu peito. Estou aqui, ela disse suavemente. A ajuda está chegando. Eu prometo. Ela não sabia se isso era verdade, mas precisava que ele acreditasse. Rex levantou a cabeça de repente e latiu novamente, agudo e imperioso, como se estivesse ordenando-a a agir. Emily entendeu. Eles não podiam ficar ali. O segundo oficial estava se esvaindo. Cada segundo enterrado na neve roubava mais calor, mais força. Se ela esperasse, se ela hesitasse, ela poderia perdê-lo para sempre. Emily limpou os olhos com as costas de sua luva e se forçou a pensar. Vou buscar ajuda, ela disse, sua voz tremendo mais firme. Vou voltar, eu juro. Rex olhou para ela, seus olhos escuros intensos, cheios de propósito. Ele latiu uma vez, curto, forte, então deitou-se novamente ao lado dos oficiais, seu corpo pressionado protetoramente contra eles. Emily levantou-se lentamente, as pernas tremendo, o coração batendo forte. Deixá-los parecia errado. Ficar parecia impossível. E em algum lugar lá no fundo, ela sabia. Este era o momento em que tudo dependia do que ela faria em seguida. Emily ficou ali, congelada entre duas escolhas impossíveis. O vento aumentou, soprando neve solta pela clareira, picando seu rosto como agulhas. A floresta não parecia mais silenciosa. Parecia hostil. O tempo estava escorrendo a cada respiração que ela dava, e ela quase podia senti-lo contando em seu peito. Se ela ficasse, os oficiais talvez não durassem.
Se ela fosse embora, eles poderiam morrer sozinhos. Seu olhar se moveu do primeiro oficial, que estava mal consciente, para o segundo, que jazia assustadoramente imóvel sob o corpo de Rex. O cão permanecia pressionado contra eles, seus músculos tensos, sua respiração pesada enquanto ele tentava compartilhar o pouco calor que tinha. As mãos de Emily tremiam. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou, sua voz engolida pelo vento. Os olhos do primeiro oficial tremeram abertos novamente. Ele tentou levantar a cabeça, mas falhou. Um gemido fraco escapando de sua garganta. Seu olhar encontrou Emily, confusão e dor nublando sua expressão. Não vá, ele murmurou. O coração de Emily partiu. Eu volto, ela disse rapidamente, ajoelhando-se ao lado dele. Eu prometo. Eu não vou te deixar. Eu só preciso de ajuda. Ela não sabia se ele a ouviu. Rex levantou a cabeça e olhou diretamente para Emily. Seus olhos eram intensos, alertas, cheios de um tipo de compreensão que apertava seu peito. Ele não estava com medo. Ele não estava em pânico. Ele estava esperando que ela decidisse. Emily engoliu em seco. A voz de seu pai ecoou em sua mente. Pense antes de agir. Mas este não era um problema que podia ser pensado lentamente. Era sobre segundos, sobre sobrevivência. Ela enfiou as mãos trêmulas na mochila e puxou seu cachecol. Cuidadosamente, ela o enrolou no pescoço do primeiro oficial, enfiando-o em seu uniforme para aquecê-lo. Então ela jogou suas luvas extras sobre o peito do segundo oficial. Não é muito, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. Mas é tudo o que tenho. Rex soltou um gemido baixo, como se a estivesse incentivando. Emily se levantou, suas pernas fracas sob ela. Ela olhou em volta, memorizando cada árvore, cada curva no caminho, cada detalhe que ela poderia precisar para encontrar o caminho de volta. Eu vou correr, ela disse em voz alta, sua voz tremendo, mas determinada. Vou trazer ajuda. Vocês têm que ficar vivos. Ela se virou para Rex e se ajoelhou na frente dele, pressionando sua testa gentilmente contra a dele. Não os deixe ir, ela sussurrou. Rex latiu uma vez, profundo e firme. Uma promessa? Emily deu uma última olhada nos dois oficiais enterrados. Então se virou para a floresta. Seu coração batia forte enquanto ela dava seu primeiro passo para longe. Porque agora não havia como voltar. Emily correu. No momento em que ela se afastou da clareira, o medo a atingiu como uma onda. A floresta se embaçou ao redor dela enquanto ela avançava pela neve até os joelhos, suas botas escorregando, seus pulmões queimando a cada respiração. O ar frio rasgava seu peito, afiado e implacável. Mas ela não diminuiu a velocidade. Ela não podia. Atrás dela, Rex ficou com os oficiais, sozinho na neve, confiando que ela voltaria. Aquele pensamento sozinho a mantinha em movimento. Galhos chicoteavam seu casaco enquanto ela abria caminho pelas árvores, tropeçando mais de uma vez, mal se segurando antes de cair de cara na neve. Suas pernas gritavam em protesto, já dormentes, já pesadas. Ela nunca tinha corrido tão longe, nunca tão rápido, nunca tão assustada. Ajuda! Ela sussurrou entre suspiros, embora ninguém estivesse lá para ouvir. O vento uivava mais alto agora, carregando a neve lateralmente, apagando a trilha que ela havia feito quase instantaneamente. O pânico arranhava seu peito. E se ela não conseguisse encontrar o caminho de volta? E se os oficiais não aguentassem? Não, ela disse a si mesma ferozmente. Não pense nisso. Ela se concentrou em uma coisa: chegar à estação do guarda florestal perto da orla da floresta. Não era longe. Só parecia longe porque o medo transformava cada segundo em agonia. Seu pé prendeu em uma raiz enterrada e ela caiu com força. O impacto tirou o ar de seus pulmões. A neve encheu suas luvas, encharcou suas mangas. Por um momento aterrorizante, ela ficou ali tonta, olhando para o céu cinzento, imaginando se ela conseguiria se levantar novamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, congelando instantaneamente. Eu não consigo parar.
Ela sussurrou. Ela se forçou a ficar de joelhos, então de pé, as pernas tremendo violentamente. A dor atravessou seu tornozelo, mas ela a ignorou. A dor não importava. Vidas importavam. Emily cambaleou novamente, sua respiração vindo em soluços irregulares. Sua visão embaçou, não apenas das lágrimas, mas da exaustão. Ela podia sentir sua força diminuindo, seu corpo implorando para ela desistir. Foi então que ela viu uma forma escura através das árvores, um prédio. A esperança a invadiu como eletricidade. Ela gritou. Então realmente gritou, colocando cada grama de força em sua voz. Socorro! Por favor, ajudem! O som rasgou sua garganta, cru e desesperado. Ela acenou os braços descontroladamente enquanto corria o último trecho, suas pernas ameaçando desabar sob ela. A porta da estação do guarda florestal se abriu. Um homem saiu, os olhos arregalados de choque ao vê-la coberta de neve, chorando, mal de pé. Há oficiais. Ela ofegou, quase caindo. Estão enterrados, estão vivos. Por favor, rápido. Seus joelhos cederam enquanto mãos fortes a agarravam. Atrás dela, em algum lugar profundo na floresta, ela sabia. Rex ainda estava esperando. No momento em que as palavras de Emily foram compreendidas, tudo mudou. A expressão calma do guarda florestal desapareceu, substituída por choque. Ele agarrou seu rádio com as mãos trêmulas, sua voz nítida e urgente, enquanto relatava o ocorrido. Temos 2 oficiais enterrados vivos no setor norte. Repito, enterrados vivos. Estão vivos, mas sem resposta. Precisamos de atendimento médico imediato. Estática crepitou de volta, seguida por um silêncio atordoado. Então o caos irrompeu. Dentro da estação, os telefones tocaram de uma vez. Mapas foram espalhados sobre as mesas. Alguém puxou a última localização GPS conhecida dos oficiais desaparecidos. E quando as coordenadas coincidiram com a descrição frenética de Emily, a sala ficou em silêncio. Oh, meu Deus! Um dos deputados sussurrou. Foi onde perderam o sinal. As equipes de busca que estavam se preparando para uma varredura terrestre de repente entenderam a verdade. Os oficiais não tinham se desviado. Não tinham se perdido. Tinham sido levados e enterrados. O arrependimento se espalhou pela sala como uma onda de choque. Se tivessem sabido antes, se tivessem insistido mais, ignorado os avisos meteorológicos, agido mais rápido, aqueles oficiais poderiam não ter passado horas congelando sob a neve. Não há tempo! O comandante estalou. Equipem-se agora! Médicos correram carregando cobertores térmicos, tanques de oxigênio, kits de soro. Motos de neve foram preparadas em velocidade recorde. A tempestade ainda estava furiosa, mas ninguém hesitou. No estacionamento, motores rugiram. Emily sentou-se embrulhada em um cobertor grosso, tremendo incontrolavelmente, não apenas do frio, mas do medo. Um oficial ajoelhou-se na frente dela, segurando suas pequenas mãos gentilmente. Você fez a coisa certa, ele disse firmemente. Você salvou as vidas deles. Emily engoliu em seco, sua voz mal audível. Meu cachorro Rex, ele ainda está com eles. A mandíbula do oficial apertou. Então ele está ganhando tempo para eles. Enquanto o comboio de resgate acelerava em direção à floresta, os rádios crepitavam com atualizações. Risco de hipotermia crítico, tempo de sepultamento estendido. Janela de sobrevivência se fechando. Um médico balançou a cabeça sombriamente. Se não chegarmos em minutos... Ninguém terminou a frase. Motos de neve rasgavam a floresta. Faróis cortando a tempestade. Galhos quebravam. Neve jorrava alto no ar. Cada segundo parecia roubado. No fundo da mata, sob camadas de neve e silêncio, 2 oficiais se agarravam à vida. E deitado ao lado deles, limpa a garganta, recusando-se a se mover. Um cão policial esperava,
segurando a linha até a ajuda chegar. As motos de neve invadiram a clareira como salva-vidas rasgando a tempestade. Os motores gritaram enquanto os socorristas pulavam antes mesmo que as máquinas parassem. Os faróis varreram a neve, iluminando Rex primeiro, deitado rigidamente ao lado dos dois corpos imóveis, sua pelagem incrustada de gelo, seus olhos selvagens, mas inflexíveis. Ali! Alguém gritou. Rex levantou a cabeça instantaneamente, latindo uma vez, agudo e urgente, então se afastando apenas o suficiente para deixá-los passar. Ele se recusou a sair, permanecendo perto enquanto mãos enluvadas rasgavam a neve ao redor dos oficiais. Cuidado! Um médico gritou. Eles estão hipotérmicos. A neve voou enquanto Paz e mãos trabalhavam juntas, descobrindo Daniel primeiro. Sua respiração era superficial, irregular, mas presente. Uma máscara de oxigênio foi pressionada em seu rosto, enquanto um médico verificava seu pulso. Ele está vivo, o médico confirmou. Por pouco, o alívio piscou, então desapareceu enquanto a atenção se voltava para a segunda oficial. Lisa. Seu corpo estava perigosamente imóvel. Um médico caiu de joelhos ao lado dela, pressionando 2 dedos contra seu pescoço. Seu rosto se contorceu. Não tenho pulso, ele disse. As palavras atingiram como um soco. Não, verifique novamente. Outro socorrista retrucou. Rex soltou um lamento baixo e angustiado e cutucou o ombro de Lisa, gemendo como se estivesse implorando para ela acordar. A neve grudava em seus cílios, sua pele azul e cerosa. Iniciem a RCP agora, o médico-chefe ordenou. Eles se moveram rápido, compressões na neve, respirações forçadas em pulmões congelados, mãos trabalhando contra o próprio tempo. Rex circulou freneticamente, latindo. Então deitou-se ao lado dela novamente, pressionando seu corpo contra o lado dela, como se lhe emprestasse seu calor e sua força. Vamos, o médico murmurou. Vamos, fique conosco. Emily observava da beirada da clareira, embrulhada em um cobertor, contida pelo braço de um oficial. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela juntava as mãos, sussurrando repetidamente. Por favor, por favor. Segundos se estenderam em agonia. Então, tenho algo! Um médico gritou. O peito de Lisa deu um puxão violento enquanto ela sugava uma respiração superficial. Outra se seguiu. Fraca, mas real. Ela voltou! Alguém gritou. A clareira explodiu em movimento. Linhas de EVE foram iniciadas. Cobertores térmicos foram apertados. Tanques de oxigênio assobiaram enquanto trabalhavam para estabilizar ambos os oficiais. Rex finalmente desabou no chão ao lado deles, voando pesadamente, a exaustão o dominando agora que o perigo havia diminuído. Enquanto as macas eram levantadas e apressadas em direção às motos de neve, Rex lutou para se levantar e seguiu até que Mark, um dos treinadores, se ajoelhou e o pegou gentilmente. Você conseguiu, garoto, ele disse, sua voz embargada. Você aguentou o tempo suficiente. Os motores rugiram novamente enquanto o comboio acelerava. Atrás deles, a tempestade continuou a assolar, mas na clareira a vida havia vencido. A verdade veio à tona lentamente. Não foi até que os oficiais estivessem estabilizados e a adrenalina diminuísse que as peças finalmente começaram a se encaixar. Dentro do centro de comando de emergência, os investigadores reproduziram as últimas horas da patrulha de Daniel e Lisa, ouvindo fragmentos de conversas de rádio que antes pareciam rotineiras. Agora elas soavam diferentes. A voz de Daniel tinha sido calma, mas alerta. As respostas de Lisa, medidas, cuidadosas. Eles não tinham se perdido. Eles estavam observando alguém. Mais cedo naquela manhã, os 2 oficiais tinham avistado um veículo estacionado perto da estrada de serviço fechada, motor desligado, placas parcialmente obscurecidas. O tipo de coisa que criminosos usavam quando não queriam ser encontrados. Quando Daniel se aproximou,
O motorista entrou em pânico. O confronto escalou rápido, rápido demais. O que ninguém sabia na época era que o suspeito não estava sozinho. Escondido mais fundo na floresta, havia algo muito mais perigoso. Um esconderijo ligado a nenhuma operação maior. Evidências que poderiam destruir uma rede de criminosos que estavam operando despercebidos por anos. E Daniel e Lisa haviam encontrado. Eles foram pegos de surpresa. O principal investigador disse gravemente: dominados, amarrados, silenciados. A sala ficou em silêncio. Enterrados vivos, não como um acidente, não para esconder corpos, mas para garantir que nunca fossem encontrados. O suspeito havia assumido que a tempestade de neve apagaria tudo, rastros, sinais de luta, o próprio tempo. No momento em que alguém viesse procurar, a floresta teria engolido a verdade junto com os oficiais. Eles estavam errados. O nome de Emily apareceu em todos os relatórios. O de Rex também. Sem o treinamento do cão, sua capacidade de sentir vida sob a neve. Nenhum padrão de busca os teria descoberto a tempo. A clareira onde foram encontrados não registrava como suspeita em nenhum mapa. Sem assinaturas de calor, sem perturbação visível, apenas silêncio. Isso não foi sorte, o investigador disse calmamente. Isso foi instinto, lealdade e timing. Enquanto os oficiais trabalhavam no caso, as prisões aconteceram rapidamente. Mandados foram emitidos. Evidências enterradas na floresta foram recuperadas e ligadas diretamente aos suspeitos responsáveis, pelo que quase se tornou um duplo homicídio. A justiça já estava em andamento, mas no hospital nada disso importava ainda. Daniel e Lisa jaziam em quartos separados, conectados a monitores, embrulhados em cobertores, vivos contra todas as probabilidades. Médicos chamaram de milagre. Paramédicos chamaram de impossível. Mas aqueles que sabiam a verdade, aqueles que a tinham visto, todos disseram a mesma coisa. Uma menina ouviu quando ninguém mais conseguia, e um cão policial se recusou a desistir. O corredor do hospital estava muito silencioso. Máquinas zumbiam suavemente atrás de portas fechadas, monitores apitando em ritmos constantes e implacáveis. Emily sentou-se em uma cadeira de plástico que parecia muito grande para ela. Seus pés balançavam acima do chão. Ela apertava sua jaqueta com as duas mãos, torcendo o tecido repetidamente até que seus dedos doessem. O tempo se movia de forma diferente aqui. Minutos se estendiam em horas. Cada enfermeira que passava fazia seu coração saltar. Cada anúncio abafado pelo interfone enviava um choque de medo pelo seu peito. Rex estava a seus pés, finalmente imóvel, sua cabeça repousando em suas patas. Mas mesmo agora, suas orelhas se moviam a cada som. Ele não tinha realmente relaxado. Ainda não. Do outro lado do corredor, médicos entravam e saíam do quarto de Lisa com expressões tensas. A condição de Daniel havia estabilizado, mas a de Lisa era diferente. A hipotermia havia roubado demais. A privação de oxigênio havia feito seu estrago. Ela teve parada cardíaca 2 vezes em trânsito. Um paramédico sussurrou calmamente para outro. Emily ouviu de qualquer forma. Sua garganta apertou. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela pressionava as mãos na boca, tentando não chorar alto. Ela se sentiu pequena novamente, impotente, como se a floresta a tivesse seguido até ali. Rex levantou a cabeça e olhou para ela. Emily caiu de joelhos ao lado dele, abraçando seu pescoço. Por favor, ela sussurrou em seu pelo. Você não pode parar agora. Ela precisa de você. Como se sentisse algo, Rex levantou-se de repente, a cauda rígida, os olhos fixos na porta do quarto de Lisa. Dentro do quarto, o alarme soou. Médicos correram. Uma enfermeira gritou por um carrinho de emergência. O ritmo constante do monitor quebrou em um tom plano e penetrante que cortou o corredor. Ela se foi! Alguém gritou. Emily congelou. Seu mundo se inclinou violentamente como se o chão sob ela tivesse desaparecido.
Ela apertou os olhos, balançando a cabeça em negação. Não, 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 ela sussurrou. Dentro do quarto, as compressões começaram rápidas, implacáveis. Um médico dava ordens, outro preparava o desfibrilador. As pás carregaram com um zumbido crescente. Claro! O corpo de Lisa se agitou. Nada. De novo. Choque, claro! Ainda nada. Rex latiu de repente. Um som agudo e desesperado, então investiu em direção à porta, forçando-se contra o treinador que segurava sua coleira. Esperem, o médico disse de repente, olhando para o monitor. Todos congelaram. Um ponto apareceu. Então outro. Uma linha fraca e irregular rastejou pela tela. Tenho um ritmo, a enfermeira respirou. Lisa ofegou. Uma respiração superficial e irregular, mas uma respiração. O quarto irrompeu em um caos controlado enquanto os médicos trabalhavam para estabilizá-la, vozes se sobrepondo com urgência e descrença. No corredor, Emily desabou contra Rex, chorando abertamente agora. O treinador soltou e Rex pressionou sua cabeça em seu peito, firme e quente. Contra as probabilidades, contra o frio, contra o próprio tempo, Lisa ainda estava viva. E todos naquele corredor sabiam que acabavam de testemunhar um milagre. A luz da manhã filtrava suavemente pelas janelas do hospital, pálida e gentil, como se tivesse medo de perturbar o que acontecera durante a noite. Emily sentou-se encolhida na mesma cadeira, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, a cabeça apoiada no ombro de Rex. Nenhum deles havia dormido. Não precisavam. Esperar havia consumido cada grama de energia que tinham. Quando o médico finalmente se aproximou, sua expressão era diferente desta vez. Ele não estava apressado, ele não estava tenso, ele sorriu. Ambos estão estáveis, ele disse calmamente. Nós os tiramos da terapia intensiva há 1 hora. A respiração de Emily engasgou em sua garganta. Ambos? Ela sussurrou. O médico acenou com a cabeça. Ambos? As palavras quebraram algo dentro dela, liberando tudo o que ela vinha segurando. Ela cobriu o rosto enquanto as lágrimas escorriam por entre seus dedos, o alívio a atingindo em ondas tão fortes que ela mal conseguia se manter em pé. Rex levantou a cabeça e abanou a cauda uma vez, lenta e deliberada, como se entendesse exatamente o que acabara de ser dito. A hipotermia foi grave, o médico continuou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dela. Mais 10 minutos naquela neve e não estaríamos tendo esta conversa. Emily olhou para Rex, sua voz tremendo. Ele o salvou. O médico seguiu o olhar dela, estudando o cachorro com respeito silencioso. Sim, ele disse suavemente. Ele salvou. Mais tarde naquele dia, Emily foi autorizada a vê-los. Daniel acordou primeiro, pálido, mas sorrindo fracamente enquanto ela entrava em seu quarto. Sua voz estava rouca, seus movimentos lentos, mas seus olhos estavam claros. Você é a garota, ele disse, conseguindo um riso fraco. A que não desistiu. Emily balançou a cabeça rapidamente. Rex encontrou vocês. Daniel estendeu a mão e gentilmente repousou-a na cabeça do cachorro. Então vocês dois nos salvaram. No quarto ao lado, Lisa dormia pacificamente, embrulhada em cobertores, um monitor constante ao lado de sua cama. Seu peito subia e descia em respirações lentas e uniformes, provando que ela ainda estava ali. Emily ficou ali por um longo momento, observando, apenas observando. Ela não tinha percebido o quão pesado era o medo até que ele se fosse. Fora do quarto, enfermeiras sussurravam sobre milagres, sobre timing, sobre histórias de sobrevivência impossíveis que não deveriam ter terminado assim. Mas Emily sabia a verdade. Não era apenas sorte, era uma menina que ouvia. Um cachorro que se recusava a partir e 2 oficiais que aguentaram tempo suficiente. E em uma floresta, outrora enterrada em silêncio, a vida havia vencido. A história não terminou no hospital. Ela se espalhou.
Na manhã seguinte, vans de notícias alinhavam a rua lá fora. Câmeras apontavam para a entrada, repórteres falando em tons abafados e urgentes. Um resgate que deveria ter terminado em tragédia tinha de alguma forma se transformado em algo completamente diferente. Esperança. Lá dentro, Emily sentou-se ao lado de seu pai, o braço dele apertado em seus ombros, como se soltar pudesse fazê-la desaparecer. Ele não tinha parado de tremer desde que chegou. Não do frio, mas da percepção de quão perto ele havia chegado de perdê-la. Você não deveria ter estado lá fora, ele sussurrou, sua voz embargada. Mas obrigado. Emily não sabia o que dizer. Ela apenas se inclinou para ele. Rex pressionou-se firmemente contra seu outro lado. Oficiais de todos os departamentos vieram visitar Daniel e Lisa. Alguns trouxeram flores. Outros trouxeram lágrimas silenciosas. Homens e mulheres experientes que tinham visto demais ficaram em silêncio ao lado de suas camas, abalados com o quão perto eles tinham chegado de comparecer a 2 funerais em vez disso. Daniel brincou fracamente sobre dever a Rex um suprimento vitalício de petiscos. Lisa, ainda pálida, mas sorrindo, estendeu a mão e pegou a mão de Emily na primeira vez que a viu. Você não fugiu, ela disse suavemente. Você ficou. Isso importa, Emily engoliu em seco. Eu quase não fiquei, ela admitiu. Mas você ficou, Lisa respondeu. E isso mudou tudo. Mais tarde, naquela tarde, uma pequena cerimônia aconteceu no pátio do hospital. Nada oficial, sem discursos, apenas pessoas que precisavam reconhecer o que havia acontecido. Rex sentou-se calmamente enquanto um capitão da polícia se ajoelhava e prendia um medalhão de prata em seu arreio. Ele dizia, Prêmio Valor K9. Aplausos irromperam, suaves a princípio, depois mais altos. Rex abanou o rabo uma vez. Emily estava ao lado dele, as bochechas queimando, oprimida pela atenção. Alguém lhe entregou uma bandeira dobrada, pressionada gentilmente em suas mãos. Por bravura, o capitão disse, e por ouvir quando importava. As câmeras capturaram tudo, mas nada disso foi o que tornou o momento inesquecível. O que importou foi Daniel e Lisa de pé juntos por perto, ainda fracos, ainda se curando, mas vivos. Vivos porque uma menina confiou em seus instintos. Vivos porque um cão se recusou a ir embora. E vivos porque às vezes os heróis não usam distintivos ou uniformes. Às vezes eles andam em 4 patas. Semanas depois, a floresta parecia diferente. A neve havia derretido o suficiente para revelar o chão por baixo, lamacento, cicatrizado, não mais escondendo o que antes tinha escondido. Fita amarela marcava clareira onde tudo havia mudado, tremulando suavemente na brisa. Não parecia mais sinistro. Parecia honesto. Daniel e Lisa estavam lado a lado, mais fortes agora, seus uniformes impecáveis, seus movimentos firmes. Eles tinham retornado ao lugar onde quase morreram, não por medo, mas por gratidão. Não deveríamos estar aqui, Daniel disse calmamente. Mas estamos, Lisa respondeu. Emily estava com seu pai alguns passos atrás, Rex sentado orgulhosamente ao lado dela. Ele observava os oficiais cuidadosamente, a cauda abanando uma vez enquanto se aproximavam. Nós lhes devemos nossas vidas, Lisa disse, ajoelhando-se na frente de Emily. Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam. Não apenas por nos encontrar, mas por acreditar que ainda valíamos a pena ser salvos. Emily balançou a cabeça. Rex sabia, ela disse simplesmente. Eu apenas o segui. Lisa sorriu e estendeu a mão, colocando-a na cabeça de Rex. Então ele nos ensinou algo importante. Mais tarde naquele dia, as acusações foram oficialmente anunciadas. Os homens responsáveis por enterrar os oficiais estavam sob custódia. Evidências recuperadas da floresta desmantelaram uma operação criminosa inteira. O que era para silenciar a verdade a expôs.
Na coletiva de imprensa, um repórter perguntou a Daniel o que havia passado por sua mente quando ele percebeu que talvez não sobreviveria. Ele não hesitou. Eu pensei na minha família, ele disse. E então eu pensei no som de alguém cavando. Eu sabia que alguém não tinha desistido de nós. Lisa acrescentou calmamente. Esperança é uma coisa poderosa. Lealdade também. Enquanto a multidão se dispersava, Emily se afastou das câmeras, de volta para as árvores. Rex trotava ao lado dela, relaxado agora, finalmente em paz. A floresta estava silenciosa novamente, mas desta vez o silêncio parecia merecido porque 2 vidas haviam sido devolvidas. A verdade havia sido descoberta e uma menina havia aprendido algo que ela carregaria para sempre. Às vezes, a menor voz faz a maior diferença. Se esta história o comoveu, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se, heróis nem sempre vêm quando você chama. Às vezes eles já estão